Olá, pessoal! Então, ainda estamos nos deparando com questões relativas a cérebro, mente e agora essa interligação com traços de personalidade. E nós vamos ver que os traços de personalidade em questão são a introversão e a extroversão. Sabe aquelas pessoas que preferem ficar mais em casa, gostam de atividades mais intimistas, tendem a ter menor quantidade de amigos, tendem a fazer atividades mais recolhidas. Vamos pensar também num outro tipo de pessoa que tende a gostar de ter muitas relações, tende a gostar de festas, de relações amplas, de estar mais no mundo, com atividades envolvendo muitas pessoas. Então, isso a gente diz que tem a ver com traços de personalidade nomeados há muito tempo atrás, já pelo Jung, como introversão e extroversão. O Jung já dizia que eram traços inatos, nasciam conosco. Hoje, com as pesquisas sobre cérebro, a gente sabe que realmente há diferenças entre o cérebro de introvertidos e extrovertidos. Embora a nossa cultura, e a cultura está em cada um de nós, embora a gente tenda a achar que os introvertidos, caseiros, que gostam de atividades muitas vezes mais calmas, mais recolhidas, embora a gente tenda a achar que eles são esquisitos ou diferentões, isso tem a ver com diferenças individuais, tem a ver com o funcionamento do cérebro humano e, como eu sempre digo, a humanidade precisa dessas diferenças entre as pessoas para que a gente tenha chegado aonde a gente chegou como humanidade. Bom, e aí, quando a gente pensa em introvertidos, pessoas voltadas mais para o mundo interior, para reflexão, muitas vezes para planejamento, a gente hoje, a partir das imagens sobre o cérebro, sabe o seguinte: os introvertidos têm a matéria cinzenta que compõe o cérebro mais espessa aqui no lobo pré-frontal. Nessa medida, são pessoas que privilegiam o pensamento abstrato, a tomada de decisões, e a gente sabe que neles o neurotransmissor muito ativo é a acetilcolina, muito ligado à aprendizagem, tá? E se sabe também que no caso dos introvertidos, quando chega uma certa informação, por exemplo, do mundo externo, a gente sabe que essa informação faz um trajeto mais longo pelo cérebro humano, passando por áreas ligadas a empatia, planejamento, checagem de erros, significações emocionais e memória a longo prazo, tá? E quando a gente vê o cérebro do extrovertido, qual é o trajeto, o caminho que a informação, por exemplo, de novo, uma informação do mundo externo, vai ter uma festa bombadíssima no final de semana. Quando esse tipo de informação chega até o cérebro do extrovertido, o trajeto que essa informação percorre tende a ser mais curto. Se descobriu que o cérebro das pessoas extrovertidas são mais sensíveis à dopamina, muito ligada à recompensa e a prazer. Se verifica que no cérebro dessas pessoas há doses maiores de dopamina quando elas conversam com outras pessoas, quando elas veem gente e quando elas também estão diante de coisas novas, tá? E também se faz, no caso dos extrovertidos, estou repetindo, mas há um trajeto mais curto da informação e passa diretamente pelo tálamo, que vai fazer a recepção dos vários
estímulos que vêm dos órgãos sentidos. Então, por exemplo, algo que eu vejo, algo que eu ouço, um sabor, algo que se toca, tudo isso são os órgãos sentidos e vão passar pelo tálamo. E essas informações, e isso é mais ativo no caso do extrovertido. Agora, pessoal, dando continuidade, eu vou falar sobre a relação cérebro, mente e transtornos de personalidade. Então, por exemplo, depressão, que é conhecida como o transtorno mental do século. Óbvio que envolve questões cerebrais, como a gente sabe, envolve menor produção de serotonina, obviamente ligada a alterações no funcionamento químico do cérebro, mas também envolve questões psicológicas, por exemplo, geralmente ligadas a perdas emocionais, perdas de um emprego, perdas de um ente querido, perdas de um animalzinho muito importante, perda de um relacionamento significativo, tá? Quando a gente pensa também no transtorno bipolar, que é outro transtorno de personalidade, então a gente sabe que tem, no caso do transtorno bipolar, uma oscilação entre períodos de euforia e de depressão. Na euforia, as pessoas geralmente têm pensamentos rápidos, fazem muitas atividades ao mesmo tempo, mas têm dificuldade de concluí-las, são capazes de gastar dinheiro descontroladamente. E num outro momento do funcionamento desse cérebro, a pessoa tem depressão e aí ela tende a ficar tão apática que ela experimenta pensamentos lentos, não consegue dar continuidade aos projetos anteriormente iniciados, e tudo isso envolve alterações no funcionamento desse cérebro. No caso dos aspectos mentais do transtorno bipolar, tem que se descobrir que situações de vida da pessoa favoreceram que ela ficasse eufórica e que situações da vida da pessoa fizeram com que ela ficasse deprimida. Então, acho que fica claro, tem uma predisposição desse cérebro a funcionar em picos e depois em descidas, recuos, e questões emocionais vão se interligar a essa forma de funcionamento do cérebro humano, tá? Continuando a falar sobre o transtorno bipolar, nos períodos aí de euforia, a pessoa experimenta irritação, agitação, fala exagerada, alegria exagerada, um sentimento de êxtase, uma excitação sexual também exacerbada, perda do apetite. Já no período depressivo, a pessoa tende a ter pensamentos suicidas, perde o apetite, tá? E a gente hoje sabe que, nesse caso, existem alterações cerebrais em áreas do cérebro ligadas à inibição de impulsos e à motivação. O lobo pré-frontal, que a gente tanto fala, é o responsável pelo autocontrole e, quando tem alterações nele, a pessoa experimenta sintomas maníacos, eufóricos, né? A fala exagerada, a alegria exagerada e por aí vai. Já o sistema límbico está mais diretamente ligado aos sintomas depressivos, incluindo tristeza e impotência para realizar uma série de atividades. Então, gente, é fascinante parar para pensar nessas questões envolvendo cérebro e mente que tão diretamente atingem as nossas vidas.